Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico com 30 perguntas de níveis fácil, médio e difícil. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Quem foi escolhido para substituir Judas Iscariotes no apostolado? Alternativa A. Lázaro. Alternativa B. Matias. Alternativa C. Jairo. Alternativa D. Zaqueu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Matias. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Atos capítulo 1 versículo 26. Pergunta 2. Onde foi a primeira morada de Adão e Eva? Alternativa A. Jardim do Éden. Alternativa B. Jardim Getsêmani. Alternativa C. Monte da Caveira. Alternativa D. Monte das Oliveiras. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Jardim do Éden. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis capítulo 2 versículo 15. Pergunta 3. Quem ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso? Alternativa A. Os fariseus. Alternativa B. Paulo. Alternativa C. João Batista. Alternativa D. Jesus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Jesus. Vocês, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6 versículo 9. Pergunta 4. Qual desses reis era filho de Davi? Alternativa A. Saul. Alternativa B. Caleb. Alternativa C. Salomão. Alternativa D. Roboão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Salomão. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai, Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. 1 Reis capítulo 3 versículo 3. Pergunta 5. Qual é o último capítulo da Bíblia? Alternativa A. Apocalipse 16. Alternativa B. Apocalipse 22. Alternativa C. Apocalipse 23. Alternativa D. Apocalipse 25. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Apocalipse 22. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Apocalipse capítulo 22 versículo 21. Pergunta 6. Qual dos 12 discípulos de Jesus foi cobrador de impostos? Alternativa A. Judas. Alternativa B. Tomé. Alternativa C. João. Alternativa D. Mateus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Mateus.
Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus capítulo 9 versículo 9. Pergunta 7. Qual desses nomes não era profeta? Alternativa A: Ezequiel. Alternativa B: Jeremias. Alternativa C: Davi. Alternativa D: Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Davi. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Segundo Samuel capítulo 5 versículo 4. Pergunta 8. Qual era a cidade dos irmãos Lázaro, Marta e Maria? Alternativa A: Betânia. Alternativa B: Caná. Alternativa C: Damasco. Alternativa D: Belém. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Betânia. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. João capítulo 11 versículo 1. Pergunta 9. Qual rainha perseguia os homens de Deus a fim de exterminá-los? Alternativa A: Ester. Alternativa B: Sabá. Alternativa C: Jezabel. Alternativa D: Abigail. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Jezabel. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. 1 Reis capítulo 18 versículo 4. Pergunta 10. Qual profeta comia gafanhoto e mel silvestre? Alternativa A: João Batista. Alternativa B: Isaías. Alternativa C: Joel. Alternativa D: Jeremias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: João Batista. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Mateus capítulo 3 versículo 4. Pergunta 11. Qual desses profetas é considerado um profeta maior? Alternativa A: Oséias. Alternativa B: Zacarias. Alternativa C: Malaquias. Alternativa D: Jeremias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Jeremias. Pergunta 12. Qual desses homens não era profeta? Alternativa A: Amós. Alternativa B: Esaú. Alternativa C: Joel. Alternativa D: Obadias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Esaú. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Gênesis capítulo 25 versículo 27. Pergunta 13. Lázaro foi ressuscitado depois de quantos dias? Alternativa A: 4 dias. Alternativa B: 5 dias. Alternativa C:
6 dias. Alternativa D. 7 dias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. 4 dias. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. João capítulo 11 versículo 39. Pergunta 14. Qual autor bíblico escreveu mais de 1000 canções? Alternativa A. Isaías. Alternativa B. Davi. Alternativa C. Salomão. Alternativa D. Moisés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Salomão. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente do que toda a sabedoria do Egito. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1005. 1 Reis capítulo 4 versículo 30 e 32. Pergunta 15. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, isso está escrito em... Alternativa A. 2 Coríntios 5. Alternativa B. 1 Coríntios 3. Alternativa C. Romanos 6. Alternativa D. Efésios 4. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. 2 Coríntios 5. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Pergunta 16. Qual a abreviação para o livro de Abacuque? Alternativa A. HB. Alternativa B. HQ. Alternativa C. HC. Alternativa D. HA. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. HC. Pergunta 17. Como se chamava Ourives, que fazia imagens de prata da deusa Diana? Alternativa A. Dionísio. Alternativa B. Demétrio. Alternativa C. Elimas. Alternativa D. Epáfras. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Demétrio. Porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia da prata miniaturas do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artífices. Atos capítulo 19 versículo 24. Pergunta 18. Quem na Bíblia usou essa expressão, dá-me filhos, senão eu morro? Alternativa A. Lia. Alternativa B. Ana. Alternativa C. Raquel. Alternativa D. Noemi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Raquel. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Gênesis capítulo 30 versículo 1. Pergunta 19. Que apóstolo encontrou uma moeda na boca de um peixe? Alternativa A. Pedro. Alternativa B. Tiago. Alternativa C. João. Alternativa D. Mateus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A.
Pedro. Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Mateus capítulo 17 versículo 26 e 27. Pergunta 20. Quais eram os apóstolos mais próximos de Jesus? Alternativa A: Pedro, Judas e Tomé. Alternativa B: Paulo, João e Timóteo. Alternativa C: Mateus, Marcos e Lucas. Alternativa D: Pedro, Tiago e João. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Pedro, Tiago e João. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Lucas capítulo 9 versículo 28. Pergunta 21. Qual o livro da Bíblia que termina com um ponto de interrogação? Alternativa A: Jonas. Alternativa B: Joel. Alternativa C: Judas. Alternativa D: Apocalipse. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Jonas. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas capítulo 4 versículo 11. Pergunta 22. Como era o formato da cidade Nova Jerusalém? Alternativa A: triangular. Alternativa B: quadrangular. Alternativa C: formato de cruz. Alternativa D: retangular. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: quadrangular. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Apocalipse capítulo 21 versículo 16. Pergunta 23. De que material era o muro da Nova Jerusalém? Alternativa A: jaspe. Alternativa B: ouro. Alternativa C: vidro. Alternativa D: diamante. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: jaspe. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Apocalipse capítulo 21 versículo 18. Pergunta 24. Por que Deus feriu os homens de Bet-Semes? Alternativa A: derrubaram a arca do Senhor. Alternativa B: olharam para o interior da arca do Senhor. Alternativa C: quebraram a arca do Senhor. Alternativa D: desdenharam da arca do Senhor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: olharam para o interior da arca do Senhor. Ora, o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, feriu do povo 50.070 homens, então o povo se entristeceu, porque o Senhor o ferira com tão grande morticínio. 1 Samuel capítulo 6 versículo 19. Pergunta 25. Por que os soldados não quebraram as pernas de Jesus? Alternativa A: foram impedidos por Pedro. Alternativa B: ficaram com pena. Alternativa C: já era noite. Alternativa D:
Ele já estava morto. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Ele já estava morto. Mas, quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. João capítulo 19 versículo 33. Pergunta 26. Quem matou um gigante que tinha 24 dedos? Alternativa A. Davi. Alternativa B. Sansão. Alternativa C. Jonatas. Alternativa D. Josué. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Jonatas. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Segundo Samuel capítulo 21 versículo 20 e 21. Pergunta 27. Qual é a única mulher que a Bíblia diz que teve um pesadelo terrível? Alternativa A. Mulher de Zacarias. Alternativa B. Mulher de Pilatos. Alternativa C. Mulher de Ló. Alternativa D. Mulher de Jó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Mulher de Pilatos. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mateus capítulo 27 versículo 19. Pergunta 28. Qual é o nome da estrela que cairá na terra, de acordo com o Apocalipse? Alternativa A. Absinto. Alternativa B. Radamantes. Alternativa C. Ômega. Alternativa D. Zefir. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Absinto. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Apocalipse capítulo 8 versículo 10 e 11. Pergunta 29. Quem se suicidou para matar seus inimigos? Alternativa A. Salomão. Alternativa B. Saul. Alternativa C. Sansão. Alternativa D. Jeú. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Sansão. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Juízes capítulo 16 versículo 30. Pergunta 30. Quem acordou Elias debaixo do pé de zimbro? Alternativa A. Uma criança. Alternativa B. Um anjo. Alternativa C. Uma mulher. Alternativa D. Um profeta. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Um anjo. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo.
1 Reis capítulo 19 versículos 5 e 6. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo quiz.